E a palavra dessa noite se chama recompensas espirituais. Há um grande mal-entendido sobre Deus no imaginário popular, na nossa cultura popular, na nossa sociedade. As pessoas, de forma geral, pensam que a salvação espiritual é a recompensa por uma vida correta. É a recompensa por boas obras. Por exemplo, na filosofia da religião espírita, kardecista, existe uma grande clareza dessa realidade de que as boas obras causam recompensas espirituais que vão elevar o seu espírito. Quando nós nos deparamos com a revelação de Deus por meio da Bíblia, nós entendemos que é justamente o contrário que acontece. As nossas boas obras, apesar de causarem bem social, apesar de, quem sabe, transformarem alguma realidade que não estava muito boa, apesar de fazerem justiça e por isso devem ser praticadas, não contém a capacidade de salvar nenhuma pessoa. Não contém a capacidade de mudar a realidade espiritual de condenação à morte eterna de nenhum de nós. A porta de entrada para o reino de Deus é a salvação que vem pela graça de Deus. Diga assim comigo: a salvação vem pela graça de Deus. E a graça de Deus é algo que nós não podemos merecer. Não existe obra humana, não existe habilidade, não existe esforço que nós façamos que possa ser capaz de alcançar a salvação, porque a salvação só é possível alcançar por meio da graça de Deus, mediante a nossa fé. Então, a nossa parte em sermos salvos é crer na palavra de Deus, então a graça dele é liberada sobre as nossas vidas. E nesse sentido, a Bíblia fala que Deus é o Deus de toda graça. Lá em 1 Pedro capítulo 5, o apóstolo Pedro escreve que o Senhor é o Deus de toda graça, porque o início da vida com Deus começa, a porta de entrada do reino de Deus começa por crermos em Jesus, crermos na palavra de Jesus e crermos na obra da cruz de Jesus, que libera graça sobre nossas vidas, e aí começa uma nova e verdadeira vida com Deus. Isso está escrito em Efésios capítulo 2, versículo 8, que você já localizou aí, a gente já pode ler de imediato. Efésios 2, 8 e 9, que diz assim: pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Então não há nada que façamos que possa nos salvar. É um presente de Deus por meio da nossa resposta de fé. Não por obras, diz no versículo 9, para que ninguém se glorie. Para que ninguém diga: olha, eu fui salvo porque eu fiz isso. Olha, eu fui salvo porque eu jejuei. Olha, eu fui salvo porque eu subi a escada de joelho. Olha, eu fui salvo porque eu fiz isso e aquilo. Não existe isso biblicamente. A salvação é pela graça, mediante a fé, e não por obras, para que ninguém se glorie. Então, esse imaginário popular de que nós sermos uma pessoa boa vai fazer com que o nosso espírito seja redimido no dia da nossa morte, é uma mentira do diabo quando nós comparamos a realidade da palavra de Deus. Então, será que o cristão não deve fazer boas obras? Será que nós não devemos ser uma pessoa boa? Será que Deus nos criou para fazermos qualquer coisa e sermos salvos? Esse é um grande outro mal-entendido, não popular, mas dentro da igreja. No chamado evangelho da hipergraça, onde se valoriza e se unilateraliza Deus como somente esse Deus da graça. E aí não importa o jeito que eu viver, não importa o que eu fizer, desde que eu creia que Jesus veio na cruz, eu estou salvo e está tudo certo. É uma outra grande mentira. Quando nós recebemos o acesso a Deus pela fé em Jesus, quando nós ouvimos o evangelho e dizemos: sim, Jesus, seja Senhor da minha vida, não basta dizer isso. Nós precisamos agora praticar a palavra de Deus, praticar a vontade de Deus nas nossas vidas. E é aí que começa uma vida de obras extraordinárias no reino de Deus, que você e eu vamos praticar. Veja comigo o versículo 10 de Efésios capítulo 2. Após nós entendermos a salvação pela graça mediante a fé, a palavra de Deus diz assim: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus. Uma vez que eu nasci de novo por crer em Cristo Jesus, que o meu espírito se conecta com Deus, e eu começo a viver uma nova vida pertencendo à sua igreja, agora muda o enfoque. Diz ali: somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus, para fazermos
boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Veja só que interessante, é justamente o contrário do imaginário popular. Nós precisamos crer e recebemos salvação. É a porta de entrada, é o início de uma caminhada com Deus. Agora, em cada passo desse caminho, existem propósitos, existem vontades de Deus, existem boas obras, existe algo que Deus já preparou para que nós venhamos contribuir em edificar o seu reino, em amar ao próximo, em causar a justiça, em destruir as obras das trevas, em liberar o seu poder, e essas obras estão preparadas para você e eu praticarmos. Diga aí para quem está do teu lado, Deus preparou obras para você. Logicamente que antes disso você precisa crer em Jesus, porque se você não crê em Jesus, você está afastado de Deus por causa da natureza pecaminosa. Não é só você, eu também estava. A palavra de Deus, ela nos revela o completo para viver uma vida abundante. Agora, uma vez que eu entendo isso, talvez você nos visita hoje, talvez você ainda não é um cristão professo, talvez você não conhece a palavra de Deus, e a igreja publicamente existe enquanto sociedade justamente para explicar, para anunciar, para estudar, para ensinar a palavra de Deus. Uma vez que você reconhecer Cristo como Senhor, como muitos de nós aqui já fizemos, e alguns há muitos anos, como eu, por exemplo, desde 1994, eu nasci de novo junto com o Plano Real, gente, faz muito tempo. Quando a gente entende isso, a nossa salvação não é recompensa das nossas obras, mas vem pela graça de Deus. Agora, no percurso da vida cristã, uma vez conscientes da nossa salvação, o nosso Deus, ele tem uma outra característica. A característica de ser um Deus que libera recompensas espirituais. Deus é um Deus galardoador. Diga aí para quem está do teu lado agora assim, diga assim para essa pessoa, Deus tem recompensa para você. E é sobre isso que eu quero falar hoje, sobre as recompensas espirituais. Às vezes, antigamente, a gente olhava para a vida do cristão e dizia assim, barbaridade, como é difícil servir a Deus, que sofrimento servir a Deus, olha só como o cristão passa trabalho, como o cristão sofre. Por um entendimento errado da palavra de Deus. Deus tem recompensa para as nossas vidas. Vamos ver aqui 2 versículos sobre isso. Abra comigo lá no Antigo Testamento, Isaías, capítulo 40, versículo 10. Uma grande característica de Deus que está sendo revelada aqui. Deus como um Deus recompensador, um Deus galardoador, um Deus abençoador, um Deus que está de olho em como você está caminhando com Ele, louco para te abençoar e para recompensar a tua busca. Em Isaías 40, 10 diz assim, o soberano, o Senhor, vem com poder, com o seu braço forte Ele governa, a sua recompensa com Ele está, e seu galardão o acompanha. Deus é um Deus recompensador. Deus é um Deus que está com a recompensa debaixo do braço todos os dias para nos abençoar, para causar algo novo, para liberar milagres na nossa vida. Agora, qual é a principal chave para nós ativarmos essas recompensas espirituais? Então vamos passear em outro texto bíblico, lá no finalzinho da Bíblia agora. A pregação hoje é um pouco profunda, extensa, então não perde o fio da meada. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Hebreus 11, 6, nós vamos ter uma chave muito importante para que, como cristãos, vivendo essa vida com Deus, nós venhamos ativar as recompensas espirituais. Em Hebreus 11, 6, lá no finalzinho da Bíblia, depois de Filemão, antes de Tiago, bem no finalzinho da tua Bíblia, diz assim a palavra de Deus, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe. Acabou o versículo. É assim, gente? Não. Muitas pessoas pensam que é assim. Eu creio que Deus existe, eu sou uma pessoa boa, então de certo eu vou ser salvo. Não é verdade biblicamente. Nós precisamos crer em Deus em 2 níveis. O primeiro deles, logicamente, é acreditar na existência de Deus. Mas o segundo, que ativa o resultado da nossa fé, é que Ele recompensa aqueles que o buscam. Só o fato de você estar aqui hoje, se fizer de todo o coração, já está liberando recompensas espirituais sobre a tua vida. Você está buscando a Deus, você está adorando Jesus, você está orando. Agora, se você está se mosqueando, se fazendo, olhando, criticando, aí não tem recompensa espiritual, porque o Senhor não vê a aparência, o Senhor vê o coração. Mas no momento que nós nos reunimos como célula, como igreja, no culto, que a gente dobra o joelho lá na nossa casa, a gente está buscando a Deus, e isso está ativando
recompensas espirituais sobre nós. Esse assunto é um assunto muito vasto. Na semana agora que vai entrar, nós teremos nas nossas células uma palavra sobre recompensas espirituais, um pouco mais detalhada, nos tipos de recompensa que a gente pode ativar. Não perca a tua célula nessa semana. Mas agora, hoje, me cabe fundamentar esse tema, causar aqui o princípio de como Deus libera essa recompensa espiritual pelas nossas obras de fé. E nós vamos aprender isso com aquele que a palavra de Deus declara ser o pai da nossa fé em comum com o Deus que se revela na Bíblia. Quem é o primeiro homem que tem a fé, a mesma que nós temos, que nos salva hoje com relação a Deus, biblicamente falando, que é o patriarca da nossa fé, é Abraão. E vamos aprender com Abraão lá no livro de Gênesis. Livro de Gênesis, no capítulo 14. Então vai lá no primeiro livro da Bíblia, agora é bem no iniciozinho, tuas folhinhas aí vão trabalhar bastante hoje. Gênesis capítulo 14, a partir do versículo 11, a gente vai ler aqui alguns versículos salteados. Eu vou estar falando aqui num ritmo um pouquinho rápido, se não der tempo de você encontrar, assista de novo essa ministração no nosso canal do YouTube, escute lá no podcast do Spotify, esteja ligado na palavra de Deus. Em Gênesis capítulo 14, versículo 11, e todo o capítulo 14, está falando que nos dias de Abraão, os reis de Sodoma e Gomorra, você já ouviu falar de Sodoma e Gomorra? Foram destruídas essa cidade depois por causa da sua perversidade. Nos dias de Abraão, esses reis de Sodoma e Gomorra, obviamente antes dela ter sido destruída, e outras 3 nações saíram em guerra contra reis que estavam as dominando, lideradas pelo rei Quedorlaomer e outros 3 reis. Então eram os reis de Sodoma, que eram 5 reinos, versus o rei Quedorlaomer com outros 3, que eram 4 reinos. Mas aqueles que eram mais poderosos venceram os reis de Sodoma e Gomorra. E quando esses reis de Sodoma e Gomorra foram vencidos, o seu povo foi exilado, o seu povo foi escravizado. E quem é que estava morando lá em Sodoma, que já tinha feito uma burrada na vida, mas estava lá, morando lá em Sodoma? Ló, o sobrinho de Abraão. Então nós vamos ler agora no versículo 11, um pouco desse relato para não cansar você, no versículo 11 e 12, depois a gente vai salteando. Gênesis 14, 11. Os vencedores saquearam todos os bens de Sodoma e de Gomorra e todo o seu mantimento e partiram. Levaram também Ló, sobrinho de Abrão, e os bens que ele possuía, visto que morava em Sodoma. Agora versículo 14. Quando Abraão ouviu que seu parente fora levado prisioneiro, mandou convocar os 318 homens treinados, nascidos em sua casa, e saiu em perseguição aos inimigos até Dan. Quase dá vontade de rir se você não estivesse lendo um livro da revelação de Deus. Por causa que o pai da fé acreditava no momento da intervenção divina. Pergunta aí para o irmão que está ao teu lado, você acredita que 2024 é o ano da intervenção divina? Prepare-se para fazer umas doideiras, prepare-se para fazer umas loucuras, umas coisas que você nunca fez espiritualmente. Porque Abraão ouviu, olha só gente, Abraão ouviu que o rei mais poderoso daquele momento da terra, no norte ali, dos países do norte, o Quedorlaomer, junto com outros 3, tinham derrotado 5 reis e as suas nações. Ele ouviu isso e disse, deixa para mim, meus 318 homens aqui vão lá resolver isso aí. Você entendeu o que ele fez? É um homem que crê no poder de Deus, crê na intervenção divina. Agora, por que Abraão não levou mais que 318? O que você acha? Ele não tinha. Ele lutou com o que ele tinha. Diga assim para a pessoa que está do lado, lute com o que você tem. Quando você aprende isso servindo a Deus e você luta com tudo que você tem, aquilo que te falta, Deus vai intervir. No ano da intervenção divina, o Senhor vai suprir com armas espirituais tudo o que te falta para vencer, além daquilo que você já tem, além daquilo que você está fazendo. Agora, se Abraão ficasse, mas eu só tenho 318, eles são 4 reinos, Ló que morra então, porque eu não vou morrer no lugar dele. Que intervenção divina que iria ter? Nenhuma. Então Abraão, como modelo de fé, ele pega todo o recurso que ele tem, que são 318 homens treinados.
E agora veja comigo no versículo 17, depois em casa você lê de curiosidade o que aconteceu, mas eles ganharam. Voltando Abraão da vitória sobre Quedorlaomer e sobre os reis que a ele se haviam aliado, o rei de Sodoma foi ao seu encontro no vale de Savé, isso é, o vale do rei. Então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abraão, dizendo: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os seus inimigos nas suas mãos. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. E o rei de Sodoma disse a Abraão: dê-me as pessoas e pode ficar com os bens. Olha só que oportunidade incrível. Olha só que situação extraordinária que Abraão estava vivendo num momento de intervenção divina. Primeiro é que ele vence essa guerra impossível de 318 soldados contra 4 reis vencedores de forma milagrosa, por intervenção divina. Aí cabe a ele escolher se ele estufa o peito e dizer assim: eu sou o melhor general de toda a terra, os meus 318 valem mais do que milhares e milhares, ou dizer: foi Deus que entregou esses inimigos nas minhas mãos. Quando ele volta, esse sentimento, esse coração, essa intenção é representada por esses 2 reis que vão encontrar ele. Você prestou atenção na leitura? 2 reis vieram encontrar com Abraão, o rei de Sodoma e o rei de Salém. Veio o rei de Sodoma e veio Melquisedeque. E o que representa o rei de Sodoma? Vamos fazer aqui uma leitura muito rápida, porque não dá tempo hoje da gente aprofundar, eu tenho poucos minutos para falar contigo. Então vamos ver o que representa o rei de Sodoma em um versículo. Uma página antes, Gênesis 13:13. 13:13. Pelo número você desconfia o que representa. Gênesis 13:13. O que representa o rei de Sodoma? Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. O que representa esse reino de Sodoma? Perversidade, pecado, reino de trevas, jeitinho, sujeira, corrupção, desonestidade. O reino de Sodoma representa um reino de trevas. E apareceu ali uma falsa bênção para Abraão. Esse rei de Sodoma, depois do milagre acontecer, queria pegar ele. Queria dizer: olha, eu te ofereço todos os bens que você trouxe, deixe só eu ficar vivo, e eu te ofereço todos os bens. Agora, o rei de Salém, Melquisedeque, representa o quê? Vamos lá no finalzinho da Bíblia de novo, Hebreus capítulo 6, versículo 20, deixa marcado com o dedo aí, Gênesis 14, vai lá no final da Bíblia, Hebreus 6, 20, vamos trabalhar bastante hoje, está em janeiro, todo mundo está com todo o gás, eu pelo menos estou. Onde Jesus, que nos precedeu, entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então Melquisedeque representa o reino de Deus. Sodoma representa o reino das trevas. Os 2 vêm agora diante de Abraão após um momento de intervenção. Os 2 se apresentam. E num dia em que nós recebemos milagre, é tão triste muitas vezes, porque a gente já festejou tanto milagre, de tanta cura, de tanta intervenção, de tanta família restaurada, e às vezes as pessoas hoje estão tão longe de Deus, mais longe do que antes desse milagre. Porque depois de um milagre, nós temos a tendência de relaxar na nossa busca. Depois de que nós recebemos aquilo que nós queremos, quando estava desesperado, achou que ia morrer, clamou por Deus, deu Covid, fiquei com medo, clamei a Deus, me batizei, sumi da igreja depois. Por quê? Porque desanimou da busca, porque Satanás se apropriou, porque acabou o milagre, você não precisa mais, e agora você acha que Jesus não precisa ser Senhor sobre o resto da tua vida. Então aquele rei de Sodoma, ele representa isso, essa proposta das trevas, de te afastar da presença de Deus, depois que você recebe aquilo que você estava buscando. Agora o rei de Salém, Melquisedeque, representa outra coisa, que você não estava diante de Deus por interesse, você estava diante de Deus porque entendeu que Ele é o Senhor da sua vida, nele está as palavras de vida eterna, Ele é a fonte de vida, Ele é o teu pastor e com Ele nada te faltará, e longe dele tem morte, longe dele tem condenação eterna. Então, ao invés de receber a proposta das trevas, o que Abraão fez? Entregou o dízimo de tudo ao rei Melquisedeque.
não pediu nada para ele, mas ele voluntariamente entregou o dízimo de tudo. E o outro que ofereceu um banquete, ele rejeitou o banquete. Como é que eu sei disso? Porque a gente lê agora no versículo 22 de Gênesis 14. Gênesis 14, 22, mas Abraão respondeu ao rei de Sodoma: de mãos levantadas ao Senhor, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, juro que não aceitarei nada do que pertence a você, nem mesmo um cordão ou uma correia de sandália, porque você jamais venha dizer, eu enriqueci Abraão. Nada aceitarei, a não ser o que os meus servos comeram e a porção pertencente a Aner, Escol e Manre, os quais me acompanharam, que eles recebam a sua porção. O que Abraão fez? O que ele deixou muito claro? A minha aliança com Deus está acima de qualquer benefício que o pecado possa me dar. Diga assim comigo: a minha aliança com Deus está acima de qualquer benefício que o pecado possa me dar. Quando nós aprendemos isso, pessoal, aí nós começamos a ser perigosos nas regiões celestiais. Porque aí não existe banquete, não existe sensualidade, não existe oferta corrupta que tire o teu coração da presença de Deus. Mas todos nós seremos tentados. Todos nós seremos volta e meia provados para saber aonde está o nosso coração. Jesus foi tentado quando? Após o jejum. Quando que nós estamos como igreja hoje? Esse é um tempo agora muito importante na tua vida. Esse é uma semana muito importante, é um mês muito importante, porque nós estamos nos dedicando em consagração e o Senhor está preparando recompensa e galardão, Ele está vindo. Mas Satanás chega primeiro e oferece assim: te prostra aqui diante de mim e eu vou dar tudo o que tu quer. Ele fez assim com Jesus, por que não vai fazer assim comigo? Por que não vai fazer assim com você? Fez assim com Abraão. Olha, fica com todos os bens aqui, enriquece aqui, faz uma aliança espiritual comigo, te prende comigo. E aí a gente aprende o seguinte, que no reino de Deus, nós primeiro cremos e agimos pela fé, e depois recebemos a recompensa. O que Abraão fez? Saiu com 318 pela fé, recebeu a recompensa da vitória. O que Abraão fez? Entregou o dízimo, aquele que representava o reino de Deus, a Melquisedeque. Depois nós vamos ler aqui, recebeu a recompensa pela sua escolha. Então no reino de Deus, primeiro nós cremos e agimos pela fé, e depois recebemos a recompensa. Por que o reino das trevas às vezes atrai tanto as nossas vidas? Por que as artimanhas do diabo atraem tanto as nossas vidas? Porque primeiro nos é oferecida a recompensa. Só que depois nós estamos aprisionados. Primeiro é recebido o banquete. Primeiro, alguém te dá bola que não devia. Primeiro, você tem ali uma oferta de desonestidade. Primeiro vem algo que te enche os olhos. Primeiro vem o prato feito. E depois vem a algema espiritual. No reino de Deus é diferente. Primeiro eu creio e ajo pela fé. E depois eu sigo crendo e a recompensa vem. O reino de Deus tem recompensa pela eternidade. O reino das trevas também. Quando a gente aprende isso, em Gênesis capítulo 15, versículo 1, veja só, no meio de tudo isso, Deus não falou nada. Deus não falou nada para Abraão, ele precisou crer, ele precisou perseverar, ele precisou lutar com 318, sem Deus falar nada. Ele precisou rejeitar a oferta do rei de Sodoma, sem Deus falar nada. Ele deu o dízimo, sem Deus falar nada. Sabe como é que é? Quando a gente está começando na vida cristã, a gente fica naquelas, né? Que o bolso é a última parte do corpo que se converte, sabia disso, né? E a última que desconverte. A primeira que desconverte. É a última que converte e a primeira que desconverte. Aí às vezes a gente fica assim, Deus tem que falar comigo, para eu ser generoso no reino dele. Olha só o ensino que nós tivemos hoje de oferta, agora há pouco. A gente tem que agir pela fé. E quando a gente age pela fé, depois, versículo 1 do capítulo 15, dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão. Depois. Não tenha medo, Abraão. Eu sou o seu escudo. Grande será a sua recompensa. Abraão é um modelo de fé,
financeira, é um modelo de fé familiar, é um modelo de fé em lutar guerras. Abraão é um modelo extraordinário. Num tempo que não existia tecnologia, que não existia palavra de Deus escrita, que existia apenas alguns momentos que Deus se revelava a ele. E quando nós aprendemos isso, pessoal, se você estudar essa passagem bíblica no entorno aí a partir de Gênesis capítulo 12 até Gênesis capítulo 22 aí da vida de Abraão, você vai ver que Abraão já era muito rico. Então, o que Deus podia fazer por Abraão não era dar mais dinheiro para ele. Não é o caso da maioria das pessoas na nossa nação hoje. Mas Abraão já era muito rico. Então, intervenção divina não era Abraão ficar mais rico. Sabe o que era intervenção divina para Abraão? Gerar um filho. Todo o dinheiro dele não resolvia o problema de esterilidade dele. Todo o teu status, todo o teu dinheiro, toda a tua pose, toda a foto, todo o teu discurso não resolve problemas espirituais. Quem resolve problemas espirituais é Jesus. É o Senhor das nossas vidas. Ele sim, Ele tem resposta para todos os problemas espirituais. Então, quando Abraão ficou firme em todas as áreas da sua vida, no versículo 2 ele desabafa. No versículo 2 ele abre o coração para Deus e nos ensina de novo o que um homem de fé faz. Ora sobre as suas fraquezas. E ele diz assim: mas Abraão perguntou: ó soberano Senhor, o que me darás? Se continuo sem filhos e o herdeiro de tudo que possuo é Eliezer de Damasco. E acrescentou: tu não me deste filho algum. Um servo da minha casa será o meu herdeiro. Imagina, pessoal. Abraão, todo esse tempo, estava esperando que Deus desse o filho que havia prometido. Todo esse tempo estava esperando que Deus fizesse esse milagre. E sem receber ainda aquilo que ele estava esperando, ele lutou com 318, ele rejeitou a oferta de trevas, ele confiou financeiramente, sabe? Nos ensina muito sobre o ano da intervenção divina. Porque antes de nós recebermos, quem sabe, alguma coisa específica que a gente está orando, buscando, a gente tem que se manter fiel em todas as outras coisas, senão a gente bota fora. E aí no versículo 4, então o Senhor lhe deu a seguinte resposta, do capítulo 15 de Gênesis: seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. E levando-o para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. E a descendência de Abraão se tornou milhares de milhares. Hoje são milhões que estão vivos, fora os milhões e milhões que viveram em outras gerações. E a Bíblia ainda declara em Romanos capítulo 4, que não é só a descendência de sangue de Abraão que é contada. Deus também conta a descendência de fé. E aqui tem descendente da fé de Abraão também. As estrelas do céu não são capazes de serem contadas, assim também a descendência de Abraão. Essa é a promessa. E o que Abraão nos ensina por último no ano da intervenção divina? Creia na promessa. Creia na promessa. Abraão creu, versículo 6, no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Abraão creu e isso lhe foi creditado como justiça. Diga assim comigo: quando eu creio, eu recebo um crédito espiritual. Abraão creu e isso foi creditado. Ele recebeu um crédito. Ele ativou uma recompensa espiritual sobre a vida dele. Ainda levou um tempo. Deus ainda interveio de outras formas. Abraão ainda teve que passar por algumas provas. Mas aos 100 anos de idade, nasce o filho da promessa, Isaque. Aos 100 anos de idade. Quando nós aprendemos isso, nós entendemos que as recompensas espirituais vêm por meio de créditos que nós geramos pelas nossas obras de fé. E o que gera crédito pelas nossas obras de fé? Várias coisas, nós vamos ver na célula dessa semana. A nossa oração gera crédito, o nosso jejum gera crédito, o nosso amor ao próximo gera crédito, as nossas práticas de honra gera crédito, a nossa generosidade financeira gera crédito, a nossa fidelidade gera crédito. Tem um monte de coisa que a gente vai, na célula dessa semana, falar sobre o que gera esse crédito, essa recompensa espiritual nas nossas vidas. Mas eu quero terminar hoje contigo falando sobre como Abraão, no caso dele, fez isso. Abraão ativou recompensas ao guerrear contra as obras das trevas.
Isso nós também temos que fazer. Abraão ativou recompensas ao mobilizar todas as pessoas que ele pôde para salvar vidas. Isso nós temos que fazer. Abraão ativou recompensas ao entregar a Deus o dízimo de tudo, confiando a Ele as suas finanças e não deixando o dinheiro se tornar o seu Deus. Isso nós temos que fazer. Abraão ativou recompensas ao rejeitar a oferta das trevas. Temos que fazer? É isso também que nós temos que fazer. Rejeitar os banquetes das trevas. Abraão ativou recompensas ao crer na promessa de Deus. E agora trazendo para o nosso contexto cristão, na última página da Bíblia. Mas nós somos cristãos. Abraão é um caso especial, ele viveu 2000 anos antes de Cristo, Jesus veio, ele é o nosso Senhor. Como é que é isso? Será que existe ainda? Então vamos ler uma das últimas coisas que está escrita na Bíblia, Apocalipse 22, abre lá sem medo. Apocalipse 22, última página da Bíblia. Apocalipse 22, 12. Apocalipse 22, 12. Jesus dizendo: eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Não vamos receber recompensa somente nessa vida, mas também iremos receber recompensas pela eternidade, por aquilo que nós fazemos pelo corpo de Cristo, pelo reino de Deus, aqui nessa terra. Essa é uma palavra um pouco complexa, um pouco teológica, é um ensino mais profundo, mas eu preciso que você entenda, porque isso vai causar maturidade espiritual, para que você lute guerras espirituais, para que você use o máximo de recursos que você puder, envolva o maior número de pessoas para salvar vidas, para que você se mantenha fiel a Deus na prática e rejeite as obras de trevas e creia na promessa do Senhor. Eu preciso compartilhar isso contigo e o ano da intervenção divina ser ativado na tua vida, na tua realidade.